Oi, pessoal. Resolvi dar as caras por aqui, né? Aparecer para prosear um pouquinho aí com vocês, né? E eu ainda tô fazendo o tapetão, né? Aquele sai da crise. E aí resolvi dar uma proseada, né? Sobre o YouTube mesmo, né? No caso, sim, eu tô tendo bastante visualizações, né? Mas poucos likes, né? Poucos comentários, né? Às vezes eu penso em parar, né, de gravar vídeo, porque talvez eu não tenha como eu vou dizer, a técnica, não sei se tem uma técnica certa para vídeos, né? Mas eu vejo que outras colegas aí, elas sabem, né? Elas têm menos inscritos, mais visualizações, mais likes, né? Porque eu acho que elas acharam, né, a técnica certa, né, de gravar um vídeo. Eu acho que é isso. E que nem hoje eu abri o YouTube, né, logo cedo, assim, né? Aí eu me deparei, assim, com uma moça com um roxo no olho, um outro sinal no rosto, né? Ai, eu até me assustei, eu pensei, bah, essa mulher aí eu acho que apanhou, coitada, né? Falando sobre o lado ruim do crochê, né? O que acontece, tipo, né? Se o crochê destrói famílias, coisa, né? E tinha uma capa aí eu fiquei, né? Eu sou inscrita no canal dela, né? Sempre tô olhando os vídeos dela, eu gosto de assistir. Então eu coloco o vídeo, fico fazendo meu crochê, fico assistindo o vídeo dela, né? Escutando, que eu acho interessante o que ela fala, né? E aí ela aparece com o olho roxo, né? E outro sinal no rosto. Aí eu achei, bah, coitada, apanhou então, né? Aí eu fui assistir o vídeo dela, mas não era sobre. Ela fez uma maquiagem de tipo assim que ela tinha, né? Alguém tinha machucado ela. E aí colocou na capa aquilo ali, né? E lógico, aquilo ali chama atenção, a gente quer ver do que se trata, né? Então, eu assisti o vídeo, eu sempre assisto, não é porque aquele vídeo me chamou a atenção, eu sempre assisto os vídeos dela, né? E aí eu fiquei preocupada, até levei um susto, né? Mas, graças a Deus, não era nada, era só uma capa de vídeo, né, para chamar atenção. Então, pessoal, e aí eu não sei fazer essas capas de vídeo, né, para chamar atenção, né? Não estou dizendo que ela tem menos inscrito do que eu, porque ela tem mais inscritos, é claro, né? Mas é porque ela batalhou para isso, né? Porque ela sabe chamar atenção, né? E eu não tô aqui falando mal, tô falando que ela tá certa, né? A gente tem que saber fazer. Porque às vezes nossos vídeos ficam esquecidos, às vezes as pessoas olham e não deixam like, né? E é chato, né? Quando eu vou assistir um vídeo, né? No mínimo, eu deixo o like, né? Se eu não deixar um comentário, um emoji, alguma coisa, o mínimo é deixar o like, né? Porque pelo esforço da pessoa, né? Que a pessoa se esforçou para gravar vídeo, né? Porque às vezes não é fácil, que no meu caso, né? Eu sou meia tímida, né? Meio tímida. E daí às vezes eu não sei nem o que falar no vídeo, né? Mesmo eu tendo o assunto para falar, eu tendo sobre o que falar, né? Que é o crochê e as coisas que acontecem, né? Dentro e fora dos bastidores, né? Que tipo eu, no meu caso, né? O crochê, ele não foi sempre mil maravilhas, né? E ainda também não é, né? Mas eu tô caminhando para isso, né? Eu tô indo rumo, né? Que um dia o crochê me dê o que eu quero que ele me proporcione, né? Eu tenho planos, né? E talvez eu não possa contar meus planos no vídeo, né? Eu tenho que ter eles concretizados, planos acontecendo, né? E eu vou mostrando para vocês. Os meus planos, eles vão acontecer. Eu creio em Deus, né? Primeiro a gente tem que crer em Deus para depois a gente, né, para os planos da gente dar certo, né? Sem fé
Eu sempre digo, seja o que Deus quiser, né? Sobre eu realizar os meus planos, né? Relacionado ao crochê. Aí eu vou estar mostrando para vocês. Ó, meu chimarrão até esfriou, eu acho. Eu vou estar mostrando para vocês quais são meus planos, mas quando eles estiverem já em andamento, né? Porque às vezes a gente conta uma coisa antes, né? Tem muita gente que torce pela gente, lógico, tem muita gente que a gente vê que são pessoas puras de coração, né? Que torcem pra gente quando a gente conta alguma coisa. E tem outras pessoas que falam que torcem pela gente, né? Mas eles não, na realidade não é bem assim, né? Eu já vivi isso, né? Eu sou uma pessoa de poucos amigos. Eu acho que as minhas amizades dá para contar nos dedos, né? E já estão me ligando aqui. Ó, meu cachorro tá nervosinho, tá passando gente, como eu sempre falo, né? Mas o que eu tava falando para vocês é sobre contar ou não os planos da gente, né? Então eu tenho planos futuros em relação ao crochê e eu espero realizar, né? Eu tô vendo aqui com meu celular, eu tô falando, né? E às vezes sai atrasada eu mexo a boca mas isso é outro assunto, eu tenho que comprar um celular melhor. Mas vou continuar contando para vocês sobre os planos. Então, os meus planos, eles estão, eu tô caminhando para isso, né? Ainda a verba não tá sobrando, né? Tudo que a gente vai fazer, assim, de realizações, né? Realizações pessoais, né? Realizações que a gente quer para nossa vida futura, para o futuro da gente, né? Precisa sim do dinheiro, né? Então é por isso que a gente trabalha, né? A gente não trabalha só para, no meu caso, eu não trabalho no crochê só para comer e me vestir, etc. Não. Até porque o provedor da família aqui, né, é o meu marido, né? Então ele faz o papel de marido, né? Ele faz o papel de pai de família. Ele trabalha, ele não deixa faltar as coisas em casa, né? E é isso aí, pessoal. Meu cachorro tá latindo, eu queria conversar com vocês. É sempre assim, né? Mas eu vou dar um pause aqui e já volto quando ele se acalmar, né? Então, pessoal, tava falando sobre os planos, né? Eu tive que dar uma pausa aqui pro meu cachorro se acalmar. E tinha umas pessoas fazendo caminhada aqui numa estrada que tem, né? E aí ele fica nervoso, né? E ó, ele continua, né? Mas, uma vez, né? Eu já vou mudando de pato para ganso, né? A gente, quando grava, também tem os negócios dos haters, né? Pessoas que não sabem os motivos das coisas e vêm nos comentários xingar a pessoa, falar coisas que não sabem o porquê das coisas, né? Uma vez teve uma pessoa que veio falar que eu tava maltratando o cachorro, que o grito do meu cachorro era de um cachorro sofrido, que não sei o quê, mas ele não é um cachorro sofrido, né? Eu tive que apagar o comentário porque falou tanta besteira e não sabe por que meu cachorro fica preso. Ele não fica sempre preso, ele fica preso de vez em quando. Por quê? Porque ele é um cachorro brabo. Ele se bota nas pessoas, né? Principalmente motoqueiros, né? Ele avança. Então é perigoso uma moto fechar nele, né? Bater nele. E motoqueiro e cachorro se machucarem, né? Ou ele morder alguém, morder alguma criança, uma pessoa que tá passando ali, né? Então, por isso que ele fica preso, né? Mas tem vezes sim que eu solto ele, porque o cachorro sempre preso, ele se estressa mais, né? Então, quando tem dias de menos movimento e coisas, ele fica solto, né? Às vezes de noite também, que daí raramente vai passar alguém caminhando, né?
e ele fica solto. Então eu já mudei de assunto, tava contando os planos e já mudei do cachorro, né? Porque da pessoa que veio me xingar no comentário, porque do latido do meu cachorro, né? Mas é isso aí, pessoal. A gente nunca tá 100%. A gente não agrada todo mundo 100%, né? E tá tudo bem, tá tudo bem. Ninguém é obrigado a agradar ninguém 100%. Tá tudo bem. Então, que nem eu tava falando pra vocês, que tem gente que torce pela gente, né? E a gente vê. E tem outras pessoas que falam da boca pra fora com aquela ponta de inveja, aquela ponta de querer o bem da gente, mas nunca querer que a gente fique melhor do que eles, né? Tem pessoas assim. Pessoas assim já cruzaram meu caminho, né? Pessoas que me desejaram bem, mas nunca querendo que a minha família, que eu, meu marido, minhas filhas, tivesse melhor do que eles, né? Outras famílias, né, desejando bem pra gente, que a gente tava conquistando as coisas, né? Dando parabéns, tudo, pelas nossas conquistas, mas sempre a gente via que aquela pessoa não estava querendo, né? Querendo sim o bem da gente, mas não querendo que a gente ficasse melhor do que eles nunca, né? Então, tipo, numa competição a gente via, né? Pessoas que a gente via isso aí, a gente conhece, a gente não é que nem eu já sou velha, eu já sou velha é modo de dizer, né? Que tem várias pessoas que vão ter a mesma idade, vão dizer o que ela tá querendo dizer com velha, né? Não, eu tô querendo dizer que eu já tenho experiência, né? Não somos velhas, somos pessoas experientes. Eu já tive experiências desde nova, então eu entendo sobre o assunto, né? E é isso aí, pessoal. Eu vejo os meus vídeos tendo bastante visualizações também, não tendo os likes, né? Os comentários, nem que for um emoji. Às vezes eu penso, que eu sou tão ruim. Eu sou uma youtuber, né? Tão ruim assim que não mereço um pouquinho mais de like, né? Mas tudo bem, não tô aqui reclamando, pra mim tá bem. Olha, pra mim tá uma maravilha esse canal. Embora que eu não tô recebendo ainda, né? Mas eu não perco a esperança. Pra mim tá uma maravilha, porque imagina, eu com mais de 4 mil inscritos, postando poucos vídeos, né? Sendo uma pessoa mais ausente no canal. E com tanto de inscrito que eu tenho, né? Então, para mim tá bom, né? Se umas 50 pessoas desses tanto de inscrito deixassem um like para mim, né? Umas 100 pessoas, por exemplo, né? De 4 mil inscritos, 100 pessoas deixassem o like. Mas ter inscrito não garante que o nosso canal seja bom, né? Isso a gente sabe, né? Às vezes as pessoas se inscreveram ali porque acharam alguma coisa interessante ali, vamos inscrever. Mas talvez nunca mais vão assistir os nossos vídeos, né? Por isso que a gente tem, às vezes, muitos inscritos e poucos likes, poucas visualizações também, né? Mas, geralmente, os canais que eu sou inscrita, tá sempre passando aqui no meu... Quando eu entro no YouTube, né? Aí aparece notificação também, eu tô assistindo, né? O canal da Alcicleide, né? Alcicleide. Eu tô sempre assistindo, a Dai Varelli, a Daiane Varelli. A Dai Crochê. Tô sempre assistindo. Várias que aparecem notificações, a Polly, né? A Nath, Artes, Pintura e Crochê. Várias outras que eu me inscrevo, a Meire também, eu levei um susto quando eu fui abrir hoje fui clicar para assistir o vídeo dela e tinha a traseira do carro dela toda amassada, o vidro quebrado, meu Deus, eu pensei, ela deve ter sofrido um acidente, né? Mas foi um livramento de Deus mesmo, né? Ela e a amiga dela bateu, ela reduziu para passar num quebra-molas, né? E a amiga dela que vinha atrás não percebeu e bateu na traseira do carro dela, né? Aí danificou o carro dela e danificou o carro da amiga dela. Elas estavam indo para uma feira, né? E aí elas voltaram, né? Então talvez não fosse para elas ir, né? Que talvez poderia acontecer alguma outra coisa, né? E às vezes tem coisas que é livramento de Deus mesmo, né? Às vezes a gente quer fazer muito uma coisa na vida da gente
E Deus está sempre ali te mostrando, te dando os sinais, né? E tu não quer enxergar o sinal de Deus. Às vezes a gente não quer enxergar o sinal de Deus, ou a gente vê o sinal de Deus e não quer seguir, não quer obedecer. Às vezes a gente não quer obedecer a Deus, né? A gente quer fazer o que dá na nossa telha. E daí acontecem muitas tragédias, né? Muitas tragédias. Mas Deus dá o sinal, a gente tem que aprender a ter um coração manso, a orar, a ler a Bíblia. Eu, até pouco tempo, não era uma pessoa muito envolvida com esse mundo espiritual, né? E, de repente, eu comecei a ver sinais, coisas acontecendo, e eu fui percebendo que tudo nessa vida tem um propósito, né? Que Deus está sempre ali para te ajudar, dando sinais para você, né? Para a gente seguir e mostrando, né? A realidade. E às vezes a gente não quer ver e acaba acontecendo várias tragédias, né? Então, eu sempre digo assim, às vezes as pessoas, fulano, aconteceu isso com fulano porque ele quis. Não é porque ele quis, não acontece nada porque a gente quer, né? Mas se a gente puder evitar, né? É melhor ainda. Tudo que a gente puder evitar de ruim na nossa vida, né? A gente tem que evitar, né? Eu acho que é assim que funcionam as coisas. Eu até tenho um lado assim meu que, sei lá, eu sou católica, né? Mas eu tô muito assim agora, de uns tempos pra cá, acreditando no espiritismo, né? Nesse lado assim. E eu não sei por que isso daí tá muito forte, né? Tá acontecendo coisas que estão revelações, né? Como se diz, e eu tô, sei lá, é um lado espírita meu, né? Que tá aflorando, né? Porque tá me mostrando as coisas mais claramente, né? Coisas que tá acontecendo e eu tô percebendo que isso é o lado espírita. Porque, né? Às vezes a gente procura explicações e a gente não encontra. Mas daí a gente para ler uma Bíblia, nem que for um versículo, o Salmo, né? Eu gosto muito de ler Salmo. E aí a gente encontra uma palavra, uma coisa, e a gente fica, né, pensativo sobre aquilo ali, analisando. Eu não era muito de ler Bíblia porque eu não entendia as palavras da Bíblia. Até hoje eu não entendo muito bem, né? Eu não vou dizer que eu abro uma Bíblia e eu vou ler um salmo e eu sei o que ele está dizendo, né? Eu leio, né? Sinto aquele momento ali, mas às vezes nem sempre eu sei o que está querendo dizer aquela palavra, mas eu abri ali naquele salmo, eu vou ler, né? Porque faz bem, me faz bem, né? Então é isso aí, pessoal. Às vezes acontecem coisas na vida da gente que é um livramento, né? Coisas ruins que poderia acontecer coisas piores lá na frente, né? E aí aconteceu uma coisa tipo bens materiais, acontece a gente ter perca, né? Perda de bens materiais. Talvez lá na frente poderia ser uma perca de vida, talvez, né? Não vamos dizer assim, mas pode ser que sim, né? A gente não sabe, mas às vezes danos materiais a gente trabalha e conquista de novo, a gente recupera, a gente vai em frente, mas depois que perder a vida não tem como, né, pessoal? Aí não tem como recuperar, né? Porque a vida é só uma, né? Depois que a gente vai, aí não tem o que fazer, não tem o que fazer. Mas enquanto a gente está vivo, a gente tem que cuidar dessa vida, né? Proteger a nossa vida que Deus nos deu, né? E tentar viver o melhor possível, né? Viver do melhor possível. Fazendo coisas boas, né? E agradar os olhos de Deus, né? A gente precisa agradar a Deus. Às vezes a gente está no caminho errado e a gente não quer aceitar. Quer continuar naquele caminho errado e não, né? Não focar em outras coisas. Ao redor tem tantas outras coisas para a gente focar, né? E a gente foca naquele caminho errado e segue. E aí pode acontecer o pior e a gente
não ter mais volta, né? Então, a gente sempre tem que parar, pensar, analisar a situação e ver se aquilo é bom para nós, se aquilo vai fazer bem para nós, né? Então é isso aí, pessoal. Eu vim prosear um pouquinho com vocês, né? Aí logo já tem que preparar o almoço. Meu marido tá trabalhando na lavoura, capinando. Aí tem peão hoje. Eu tenho que fazer o almoço quando ele chegar, tá tudo prontinho o almoço, né? E já lavei roupa, estendi roupa, já tô aqui tentando fazer o tapetão, né? Que eu tô curiosa para ver como vai ficar o resultado final, né? E vocês me perdoem qualquer coisa aí que... se eu tô muito chata aí no canal, qualquer coisa, né? Vai saber. A gente não agrada todo mundo, né? Se nem Jesus agradou todo mundo, por que a gente vai agradar, né? Mas a gente agradando alguém aí no outro lado da telinha, pra mim tá bom, né? Fico muito satisfeita. E eu sou muito grata pelos inscritos aí. E é isso aí, pessoal. Né? Ó, tá indo o tapete. Acho que vai ficar uma maravilha. E aqui no sul ainda tá friozinho, mas já é primavera, né? Primavera, mas tá friozinho ainda. Então é isso aí, pessoal. Vou me despedir de vocês por aqui. Às vezes eu vou gravar um vídeo, não dá mais... Assim, no começo eu fico bem tímida, né, pra falar. Mas depois eu vou desenrolando o assunto, né? E vou... E daí eu já não quero mais parar de gravar, né? Aí eu fico que nem uma matraca, né? Tem gente que fala, o teu vídeo... Uma vez me falaram um vídeo assim que era 30 minutos falando, né? O teu vídeo tá muito longo, né? Mas sei lá, eu tenho assunto assim para mais de metro. Aí eu fico falando, né? Mas se tu gostou do meu vídeo hoje, né? Deixa um like para mim aí, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!